Salve, galera! Gabigol foi expulso no Clássico Mineiro. E isso tá dando o que falar, hein, galera? Ele foi maldoso? Ele foi com aquele braço porque quis pra acertar o Lianco do Galo? Sim ou não? O que vocês acham? Comente aqui, quero saber a opinião de vocês, tá bom? Temos aqui esse corte do Linha de Passe para falar disso, para falar do Clássico Mineiro. Inscreva-se aqui no canal, nosso canal Fute React. Neste canal aqui, nós falamos de todos os times. Tá bom, galera? Tamo juntos. Valeu? Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição. Agora sim, simbora pro vídeo. Acabou sendo melhor para o Atlético Mineiro, Cabeça meio... porque o pessoal que gosta de torcida contra hoje estava a favor e foi pro vestiário mais cedo, né? Gabigol foi expulso, o Cruzeiro, acho que começou, pelo menos eu vi assim, para ele o jogo melhor, enquanto estava 11 contra 11, propôs a partida, mas aí perde o Gabriel. O que aumenta o peso do que o Gabriel fez. Hã? Você deu uma Espetada? É, logo de cara do Gabigol. Não, De jeito nenhum. não merece hoje, Gosta né? contra, pelo gosta a filho, né? favor, não sei Não, quê. o Gabigol se motiva com torcida contra, que é uma Ele sempre beleza. fala. Ele sabe usar isso a favor dele. Sem dúvida. Era um elogio até. Mas fala pra ele, fala desse jogo aí. Dani, a gente vai discutir esse lance aí do Lianco com o Dudu, mas o Cruzeiro começa melhor, cria essa oportunidade em Marquinhos e Gabriel, né? O Marquinhos bem pelo lado direito. Foi a única chance. Não, mas o Cruzeiro, pelo menos com a melhor. bola, o Cruzeiro tinha a iniciativa. E até pelo clima do jogo, fez com que a gente estava falando do Santos, né? Esse problema do desequilíbrio, e o Cruzeiro do Diniz tinha esse desequilíbrio, pelo menos o ensaio do que ele tentou fazer, acomodando o Gabigol, o Dudu, o Matheus Pereira. E pelo clima do jogo, o Cruzeiro foi muito interessado na marcação, em recomposição, o Gabigol voltando bastante, até acaba exagerando, passando do ponto e sendo merecidamente expulso. Mas, fora a arbitragem, né, o contexto de VAR, falando do jogo, o Cruzeiro, nos minutos em que teve 11 contra 11, mostrou que comando de campo, ali, torcida a favor, poderia realmente ser mais competitivo, e depois que ficou 10 contra 11, o Atlético foi competente, e o Atlético até que vivia esse trauma, né, da final da Libertadores, que jogou praticamente a partida inteira com um a mais e não conseguiu produzir, acabou perdendo para o Botafogo. Dessa vez foi muito mais hábil. Já antes do intervalo, o Cuca avança os laterais, né, tanto o Natanael quanto o Arana passam a subir mais, a explorar essa fragilidade numérica do Cruzeiro, e a partir daí o Galo vai ganhando terreno. E no segundo tempo, aproveitando que o Júnior Alonso já tinha um cartão amarelo, o Cuca faz uma boa alteração, colocando o Palácios em campo, abre mais o campo, né? Até troca de lado, o Coelho vai para o lado esquerdo, o Palácios pelo lado direito, e com o campo mais aberto. O Scarpa trabalhando com o Rubens por dentro, o Arana também que participava por ali. O Atlético teve muito mais presença no campo ofensivo, consegue marcar com o Hulk, para mim uma bola defensável para o Cássio, acabou aceitando. No final define, já num contra-ataque, né, a necessidade do Cruzeiro de partir para cima, mas tem essas duas facetas. Um Cruzeiro bem no primeiro tempo, 11 contra 11, e um Galo que se aproveitou muito bem com soluções táticas, tanto no primeiro tempo quanto no segundo, para pressionar o Cruzeiro, para sair com a vantagem. Mas, para mim, tem uma questão de VAR aí. Para mim, o lance do Lianco com o Dudu é para expulsão e, no mínimo, para revisão de VAR. E aí eu dou razão à reclamação do Cruzeiro. Esse lance foi anterior à expulsão do Gabigol, foi aos 17 minutos. Se o Lianco tivesse sido expulso, a gente fica sempre no si, mas por uma questão de justiça e até de critério, era um lance que o VAR deveria ter chamado, porque o árbitro não vê o lance. O árbitro está distante e com a visão encoberta, pelo Lianco e o Dudu que está caído. Então ali, e mesmo que o árbitro tivesse tomado a decisão de não expulsar o Lianco, ele foi no VAR da mesma maneira que o VAR chamou para revisar o lance do Gabigol. A expulsão do Gabigol, para mim, correta. E esse lance do Lianco tem ali uma argumentação, até o Cuca usou, né? Porque o Dudu, ele recolhe o braço, e ao recolher o braço, o pé do Lianco estaria ali já na direção de pisar no gramado. Mas tem uma questão para mim que é fundamental. O Lianco, ele não estava saltando, ele estava olhando para o chão. E aí, se o árbitro... Ele não está desequilibrado. Se o braço mudou de direção, quem tem a obrigação de zelar pela integridade do adversário é quem está em pé e ele faz um movimento de saltar o Dudu. Ele poderia simplesmente, o jogo está parado,
ficar de pé, desviar, andar em volta. A partir do momento que ele sobe o pé para cima do Dudu, para passar por cima e pisa, e o final da ação é um pisão, deveria ter sido revisado e, para mim, expulsão. É o lance do Marcelo na Libertadores contra o Argentino Júnior. Quebrou a perna do cara. Não teve a intenção, realmente foi acidental, mas o resultado disso foi uma fratura. E no caso do Lianco, não chegou a esse ponto, mas é um pisão. E para mim proposital. Não tinha conversa ali. Se o árbitro tivesse visto o lance, para mim é expulsão. Só não vou entrar na onda do Alexandre Matos, que abriu a coletiva e disse que não, é que eu achei estranho o VAR ser do Paraná e o Cuca, todo mundo sabe que é do Paraná. Pô, se a gente começar a olhar o estado que nasceu, cada treinador, para o estado, aí não vai ter como fechar a escala. E no final, ele disse que o Cruzeiro não vai mais aceitar a arbitragem mineira, sendo que ele reclamou do VAR, que é do Paraná. Aí realmente... Concordo que o lance do Lianco era no mínimo para revisão. Eu acho até que para expulsão. Sim, mas a derrota também está muito na conta do Gabriel, né? O Gabriel foi responsável no nível muito alto. O Gabriel comprometeu o jogo do Cruzeiro. Independentemente do que o VAR depois de perder um gol. Fez ou não fez em relação ao lance do Lianco, o Gabriel, a atitude responsável do Gabriel, comprometeu o jogo do Cruzeiro. E assim, o Lianco, pisão no Dudu à parte, né? O Lianco, ele é um jogador, ele é um bom zagueiro, e ele é um jogador que tem um quê de Felipe Melo dentro de campo, sabe? Ele é um cara que provoca, que vai pro choque e entra duro. E tudo que ele queria era que o Gabriel fizesse isso. Tudo que ele queria. E o Gabriel foi lá de maneira inocente de irresponsável, né? Foi lá e deu-lhe uma cotovelada e comprometeu... Talvez a diferença dele pro Felipe é que ele provoca, mas continua sereno. Uma briga depois. Ele é frio. O Lianco tem aquele pitbull em campo, eu gosto, acho isso uma virtude dele. Agora, no primeiro clássico, o Gabriel faz... Pô, o Gabriel, ele se ajuda muito pouco, cara. Então, desculpa, Birner, o Gabigol, ele admite, né? O Lianco, na verdade, admite que quando ele percebe que o Gabigol tá chegando, ele atrasa um pouco a passada porque sabia que vinha uma pegada. Então, nesse ponto, foi uma malandragem do Lianco também, mas o Gabigol deixa o braço, e aí até para justificar, né, o fato do VAR não ter chamado, nesse caso, por exemplo, se o VAR usa ali o critério de não ter chamado no pisão do Lianco, seria uma coisa absurda de falar, olha, o Lianco se abaixou. Não. Quem é culpado é o Gabigol, que faz a ação correndo risco. Assim, são diferentes. Eu acho muito diferente. Mas justificar que o Dudu recolheu o braço e isso fez com que o Lianco pisasse, para mim não é defesa para o pisão. Primeiro, eu acho que essa é uma chegada intencional. O contato é intencional. Não sei se queria dar na cara, no pescoço do Gabigol. Se queria dar no peito, se queria dar na cara, não sei, mas é intencional. O lance do Lianco não é. Mas não tem intenção, né? Não, futebol tem. Mas na avaliação da arbitragem não pesa a intenção. Depende do lance. Não, mas eu acho que nesse caso, eu concordo com você. Por quê? Exatamente o que vocês disseram. Ele passa por cima do Dudu como uma provocação ali na disputa o tempo inteiro, do jogo mental. Sim. E o Dudu, sem que ele visse, ele não teve intenção, mexe o braço, também não foi de propósito, um movimento natural, e aí pisou. E aí, concordo, era para expulsão, porque ele podia ter evitado a provocação. A partir do momento que tem a provocação, e mesmo que seja um pisão involuntário, eu tenho certeza que foi involuntário, ele não quis pisar no braço do Dudu, é expulsão. Hoje em dia o futebol é assim, né? Esse tipo de coisa está sendo coibida, então, perfeito, acho que errou a arbitragem, entendo e concordo com a reclamação dos cruzeirenses. Tem uma coisa no Gabigol que me incomoda um pouco. O quê? Só uma? E não é nem no Gabigol. Não, é só uma. Ultimamente o Gabriel tem incomodado muita gente. Mais do que agradado, né? Eu acho que, como o futebol de hoje virou muito algo dos personagens, algumas vezes eu vejo os personagens muito acima dos clubes, e eu não estou falando que os personagens não têm que ser destaque, mas eles ainda são dos clubes. A história do Gabigol no Cruzeiro é nula, né? E o Gabigol chega numa situação, mas muito confortável no Cruzeiro. Ele dá a impressão que eu tenho é que está voltando o Nelinho para jogar no Cruzeiro. Dá a impressão que eu tenho que está voltando o Alex. O Neymar que voltou para o Santos. O Neymar não é isso. Não é isso. Mas o que te leva a ter essa sensação? Do fundo do coração, assim, porque eu não tenho essa impressão. Assim, mas por parte dos cruzeirenses? Assim... Um dia eu encontrei o cruzeirense lá no bairro. Quanto que você acha que é o cruzeirense que apanhou bastante nos últimos anos e olhou sua diretoria... tirando um jogador de um grande clube
do futebol brasileiro. Um grande ídolo. Eu entendo você... Isso é mais do que eu tô achando que ele vai jogar. É uma coisa mais de mexer. A festa e a expectativa, eu acho que são mais do que compreensíveis e positivas. Mas parece que por exemplo, a impressão que eu tenho é que ele ainda não está sendo cobrado. E eu nem espero que seja cobrado no nível melhor, porque é início de temporada, porque o time se entrosar, etc. Ainda está no frenesi da chegada do Gabriel para ser o mas já é momento para ser cobrado? Um pouquinho. Para não fazer isso. Pontualmente, sim. Pela Para quem atitude, né? quem sabe participar um pouquinho mais da marcação de pressão e saída de bola em alguns momentos. Mas hoje ele já participou mais. Um pouco. É o clássico. Pouco. Então, Estádio viveu cheio, o clássico. quebra recorde de público. Uma loucura. Pode deixar o Atlético fora da fase final. Eu acho que falta mais. Eu acho que está muito personagem e pouco clube ainda. E eu acho que o personagem fica grande quando ele joga muito pro clube. Mas acho que isso tem um potencial de mudança grande. Também acho. A partir do instante em que começa a trabalhar um técnico que não tem vínculo nenhum com o futebol brasileiro. Perfeito. E que não tem vínculo nenhum com o Gabigol. Perfeito. Com o Gabriel, sentado sim. lá já Vai hoje. ter, exato. O Jardim que hoje foi pro banco de... Eu acho que esse é um fator que pode trazer as coisas mais para onde deveria Traz para a estar. realidade, sai um pouco Porque, assim, do lúdico da comemoração porque da o ano chegada do dele. Cruzeiro começou com uma empolgação muito grande e é compreensível que tenha sido assim, embora a análise racional da janela mostre jogadores badaladíssimos e vencedores, mas todos num momento de baixa, mas compreende-se a empolgação pelo contexto do Cruzeiro, pelo reposicionamento de marca, tudo isso é compreensível. Mas a temporada mal começou e a gente já teve o técnico demitido depois de uma atrapalhada gigantesca de planejamento, né? Mas a aí gente já o teve diretor não chamou a coletiva? o Cássio questionado Não, só por hoje. falhas, batendo boca com o torcedor, né? Mudando foto de perfil para troféu que ele ganhou. O Matheus Pereira sendo hoje até um pouco vaiado por um ou outro torcedor e dando entrevista dizendo que o que ele queria era ter ido, que ele gosta de estar no Cruzeiro, mas que a intenção dele era ter ido para a Europa no fim do ano. O diretor não Ele chega, pediu para estava sair no coletivo. e a proposta não chegou. Agora o Gabriel E o próprio dando... Dudu, né, que indiretamente, né, tem a desavença com o Palmeiras depois da chegada dele no Cruzeiro, mas indiretamente também está no... E agora o principal reforço do primeiro clássico oficial dá-lhe uma cotovelada e compromete claramente o desempenho da equipe. Você concorda que ele é o jogador mais personalista desses todos, Sem né? dúvida, sem dúvida. Isso muita obriga a entregar mais em campo, É né, pra muita mim. coisa para pouco tempo. Muita coisa para pouco tempo. Acho que o Leonardo Jardim vai ter Falando em um dos personalista- papéis do Leonardo Jardim vai ser puxar todo mundo para dentro e entender, ó, é daqui para baixo, não é daqui para cima. Aqui ele trabalha. E pode ser personalista. O Cristiano Ronaldo é personalista Falando em e, pelo amor de Deus. personalista, Não, do outro lado também tem um. Tudo, não, do outro lado não, desse mesmo lado. Tudo que você falou aí respinga em trabalho de montagem de clube, de elenco, de tudo. Então quem foi hoje para a coletiva também tirar o foco, desviar e falar de VAR, do Paraná, também está precisando ser mais falado. O tal badalado Alexandre Matos de 2015, 2016, ele não faz um bom trabalho há muito tempo. E segue também com uma capa de proteção exageradíssima. Hoje ele foi para lá porque senão ele tem que falar da derrota, do rival, do problema do camisa 10 dele que está querendo ir para fora, está dando entrevista para falar isso, sabe? De como é que foi essa montagem, do treinador novo que chegou, do treinador do Tico que saiu, que até agora não foi explicado exatamente por que esperou o tempo para não mandar em dezembro, para mandar depois de 3 jogos. Então, falar de futebol, falar de montagem, falar do trabalho em si, demanda muito, custa muito. Jogar para a galera, que o cara é de Paraná, o Cuca também, traz um capital político mais fácil de quem não está trabalhando bem. Isso eu acho que também vai ter que ser falado daqui a pouco. Mas hoje a reclamação por parte do Cruzeiro era inevitável. Como se reclama? Não, de fato... Você senta lá todo dia para falar de todos os assuntos. Mas nesse caso, se o Cruzeiro também não fala e deixa passar o pisão do Lianco no Dudu, aí a torcida reclamaria com O razão. Cruzeiro tem que falar porque você está plantando Era uma... É o sistema próximo de jogo na garantia, dúvida, né, o árbitro. próximo. É isso. Reclamação de garantia. Mas nesse caso Jogo aí, jogado. nesse caso, para mim, foi um lance que faltou critério do VAR para chamar e faltou também ali uma questão de bom senso, que houve um pisão e foi um lance anterior envolvendo o mesmo personagem. Então a reclamação do Cruzeiro, para mim, é mais do que No previsível. caso do Cruzeiro, quando você disse se o Alexandre não vai lá e não fala isso, a torcida... No caso do Cruzeiro, a torcida não está na arquibancada só. Não, ela tá Está na do cadeira lado. presidencial. É. A torcida é o dono do clube. O Pedrinho estava Exato. lá para apresentar o Exato. Tem esse técnico. cercou de exato. pessoas que, pelo Esse é um menos, outro né, fator em do tese, Cruzeiro. são a parte técnica do negócio. Só pra gente virar um pouco pro lado do Galo, o Galo venceu um jogo importantíssimo, né? Tá aí, galera. Concordo com os colegas, hein, cara? Eu acho que o Lianco deveria ter sido expulso
quando ele pisou propositalmente no braço do Dudu. E você, o que você acha desse lance? Vocês acham que o Lianco não viu o braço do Dudu no chão? Ah, faça-me o favor, né? O cara pisou de maldade, de propósito. Ele tinha que ter sido expulso. E aí falta critério na arbitragem, né? Se nesse lance o Gabigol foi expulso, antes disso, o Lianco deveria ter sido expulso. Porque ele também agrediu o Dudu, porque ele pisou, cara, no braço do jogador caído no chão. De propósito, e isso é antijogo, é maldade. Então eu acho que a arbitragem no Brasil precisa se reciclar. É muito fraca a arbitragem, cara. Campeonato Mineiro é fraco, Campeonato Paulista é fraco, Campeonato Carioca é fraco. A arbitragem brasileira é muito ruim, cara. Pelo amor de Deus. Só que nesse lance aí, eu acho que ela acertou, porque ela expulsou o Gabigol justamente. O Gabigol, ele agrediu o jogador do Atlético Mineiro. Olha só, esse braço dele. Dava pra evitar, não dava? Dava. Lógico que dava, cara. O Gabigol não é santo, galera. Ele sabia o que estava fazendo e correu o risco. Tendo o VAR, pediu para ser expulso, né? Agora, por que o VAR também não expulsou o jogador do Galo? Porque... Boa pergunta, né? Por quê? Faltou critério ou segundas intenções, né? Por trás disso aí. Muito bem, trouxe aqui para você esse corte do linha de passe, repercutindo, né, a vitória do Atlético Mineiro em cima do Cruzeiro por 2-0. Primeiro clássico do Gabriel Barbosa lá no Cruzeiro e primeira expulsão. Lamentável, né? Pois é. Muito obrigado a todos, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Fui!